Vou chutar por que que o povo brasileiro busca muito ideias de esquerda. Eu acho que é porque a gente tem muita gente que tá na merda. E aí as ideias de esquerda, elas tendem a pelo menos parecer mais abrangente nesse sentido. Por exemplo, ó, eu acho que uma das principais críticas que tem a políticas do governo, daquele cara lá que é o ministro e tudo mais, é, que é o lance da reforma da Previdência. Para você ver, você está 100% certo em dizer que existe uma atração pelas ideias que são aparentemente mais generosas. É claro que a esquerda atrai, porque ela promete o céu. Só que o que ela entrega é o inferno. Ela entregou ditadura na China, ditadura na Rússia, ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela. Ela entrega ditadura e miséria. Isso é o que ela entrega. O que ela promete é o céu e o paraíso. Agora, nós estamos acompanhando a história da civilização ocidental. A democracia começou com os gregos, limitada só aos cidadãos. Aí passou para Roma, limitada aos patrícios também. Mas aí entrou o direito romano. Depois passou lá para os ingleses, com direito consuetudinário. Depois houve uma revolução muito interessante, uma revolução dos Estados Unidos, 1776, e uma revolução na França. Os mais nobres ideais estavam na França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram nobres ideais, mas a visão era também intervencionista. Resultado da França. 3, 4 anos depois de decapitar o rei, decapitaram, guilhotinaram o próprio Robespierre. Primeiro, o Robespierre guilhotinou os amigos todos, Danton, todo mundo que fez a revolução com ele guilhotinou primeiro. Depois guilhotinaram o Robespierre também. E depois viraram as guerras napoleônicas. Os mais nobres ideais viraram uma tragédia no continente inteiro. Guerra, fome, frio. Foi o capeta. Os ideais eram nobres. Vamos libertar toda a civilização dos reis. Era um ideal nobre. Só que foi morte, 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 sangue, morte, morte, morte. Enquanto isso, estava acontecendo uma revolução pacífica do outro lado do mundo. Eram os americanos. Mesma época, mais ou menos, os americanos viram e falam o seguinte: não queremos receber esses impostos dos ingleses. Não vamos ser tributados sem representação. No taxation without representation. Nós não conseguimos votar lá no parlamento e eles ficam botando imposto sobre o chá, imposto sobre o tabaco. Revolução, vamos brigar com eles. Brigaram com eles. Na mesma hora, criaram uma Constituição muito simples, que basicamente dizia o seguinte: olha, nós temos liberdade de empreender, liberdade de escolher nossa religião, liberdade, nós queremos liberdade. Então, uma tinha os mais nobres ideais, os franceses. Coincidiu com o fim da grandeza da França. A França, dali para frente, só começou a descer. Depois apanhou lá na guerra 1870, a guerra franco-prússia, apanhou para a Prússia. Depois chamou o mundo inteiro para salvar quando os nazistas invadiram. Quer dizer, daí para frente, a França começou enorme, culturalmente um gigante, espetacular, mas partiu na direção errada. Os americanos, ao contrário, viraram a maior potência do mundo. Tem um livro, Kenneth Maxwell, um brasilianista também, falando sobre os americanos. Na mesma época, nós aqui também sonhamos com a liberdade. Tiradentes. Então ele tem um livro chamado, é um brasilianista, tem um livro chamado O Livrinho de Tiradentes. Chama O Livro de Tiradentes. Os brasileiros, naquela época não tinha WhatsApp, né? Você tinha que mandar uma carta em francês, aí mandava para a França, o cara lia, passava para o inglês, mandava para os Estados Unidos de barco, né? Ele ia de navio, 3 meses para um lado, 3 meses para voltar. Os brasileiros dizendo o seguinte: olha, nós somos mais ricos que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês lutam contra a maior potência, não era ainda, mas seria logo depois, os ingleses. Nós lutamos contra os portugueses, é mais simples. Ou seja, nós devemos ganhar deles, podemos ajudar vocês a em cima a ganhar deles. Vamos juntar as Américas, o grande continente da liberdade. Bom, logo depois, Tiradentes preso. Quem é que entregou o Tiradentes? Foi a primeira delação premiada, o Silvério dos Reis, que devia uma nota, devia uma grana para os portugueses. Estava devendo dinheiro. Falaram com ele: ó, nós vamos perdoar a sua dívida se você entregar todo mundo aí. O traidor traiu Tiradentes, traiu todo mundo, enforcaram, esquartejaram, e o Brasil continuou sem conseguir a liberdade econômica. Então, o Brasil... E a esquerda tem visões extraordinárias.
Os Ciclos, o Celso Furtado, Caio Prado Júnior, são caras bacanas, leram bem coisas que aconteceram no Brasil. Agora, eles não têm a teoria econômica suficiente para entender como fazer um futuro melhor. Então, eu até dizia o seguinte, para o jovem que eu estava ajudando na política, antes de ajudar o presidente Bolsonaro, eu dizia para ele o seguinte, olha, se te perguntarem se é direita ou esquerda, você fala assim, minha geração caminha com as duas pernas. Eu vou ter a generosidade, a fraternidade, que a esquerda finge que tem, porque, na verdade, quando estão no poder, desvio de recurso, corrupção, acaba o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, vamos usar a economia de mercado. Também são os defeitos da direita, que a direita também é danada, gosta de um orçamentozinho para encostar lá e puxar favores e privilégios para eles mesmos. Então, o que nós temos que procurar são as pessoas de bem. E temos que tolerar uns aos outros do ponto de vista de visões diferentes. E temos que ir para as eleições. Uhum. Agora, um país que teve 30 anos seguidos de esquerda no comando, pelo amor de Deus, dá para ser tolerante, ter um pouco de paciência com um governo que, em 4 anos, teve que enfrentar 2 anos e meio de Covid. Dá para, pelo menos, ser justo. Pelo menos ser justo conosco. 27 milhões de empregos, 16 milhões criados e 11 milhões protegidos. PIB crescendo 4,5% ano passado e 3% esse ano. E vai crescer de novo o ano que vem. Inflação mais baixa que nos Estados Unidos, que na Alemanha. Nunca viram isso. Ninguém nunca viu isso. Dá para ser justo conosco?